expectativa é a melhor possível, porque a reunião, todo mundo que foi convidado compareceu. Polícia Rodoviária Federal, que tem estado muito ausente de Pirapora, se fez presente pela inspetora Heloísa, o Ministério Público, pela doutora Carolina, né? O juiz de execução, o doutor Anderson, os comandantes de Polícia Militar estiveram presentes, Coronel Prates, Coronel Rocha, o delegado André, o delegado Jurandir, que é o delegado novo nosso aqui, o pessoal da SUASE, da SUAP. Então, todos os órgãos que têm atuação, representantes da sociedade civil, e tudo começa com o pé direito, tudo começa com o primeiro passo. E quando começa com o sentido do interesse público, quando começa com a vontade de todo mundo cumprir o seu papel e sua responsabilidade de uma maneira integrada, os frutos vão aparecer. Eu não sei precisar aqui agora, nesse momento, quando e como essa materialidade vai se dar, mas nós tratamos da questão do Instituto Médico Legal, nós tratamos da questão da penitenciária, da questão do provisório para os adolescentes em conflito com a lei, nós tratamos da questão do aparelhamento da Polícia Civil, da Polícia Militar e da atuação aí de controlar a nossa rodovia federal. Vai ter agora uma reunião às 14 horas entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, onde eles vão articular e vão somar os esforços entre si para poder fazer o papel que compete a eles, que é garantir a segurança pública. Prefeito, percebemos na reunião, cobramos do governo do estado, federal, mas muita coisa sobra para o município. O senhor já tem contribuído com essas forças de segurança e vai contribuir ainda mais. A prefeitura, tanto o senhor quanto as outras, se manifestaram de forma positiva para contribuir, que senão não tem outra forma. Verdade, eu acho que a gente não pode se negar a ter uma participação. A competência e atribuição disso é do Estado e da União, não é uma competência do município, não é uma despesa, né, constitucionalmente falando, do município, mas a gente pode dar nossa cota de participação, nosso esforço de participação, e é o que nós vamos procurar fazer. Também o pessoal dos clubes de serviço, da iniciativa privada, vão procurar fazer isso também. Eu acho que quando a gente soma muitas pessoas, cada um com a sua parte, acaba que o resultado é grande, o resultado é expressivo, o resultado é a solução de problemas. Às vezes, individualmente, o que um pode fazer é pouco, mas o pouco de um com o pouco de muitos forma muito, e muito ajuda a resolver o problema. Básico para a Secretaria de Segurança, Secretaria de Defesa Social do Estado, ouvir a comunidade, as comunidades, e procurar fazer com que as forças de segurança locais, com a sociedade e com o poder público municipal, e também a federal, conversam a mesma linguagem. Isso nós chamamos de integração. Se pode fazer muita coisa com pouco recurso. É claro que o Estado brasileiro hoje está havendo um contingenciamento de recursos, pela própria queda na arrecadação, isso é visível, não há como enganar o povo, não há como mentir. Mas as verbas do Estado, o seu governador, o Fernando Pimentel, ele foi muito claro e distribui conforme a necessidade. E uma principal coisa que nós verificamos foi, primeiro, o aumento de efetivo das polícias, que está desfasado. Polícia Civil, Polícia Militar, da SUAP. Então, nisso aqui, ele já autorizou, os concursos estão sendo feitos, nós vamos melhorar muito. E a outra reivindicação grande que o Estado, que nós temos verificado no Estado, são as vagas para os presos. As vagas para o cumprimento de pena, que seja feita com dignidade. Nós temos verificado que as polícias têm trabalhado muito, o judiciário também. E o número de presos tem aumentado muito. E aí as cadeias estão superlotadas. Então, considerando isso, os investimentos são altos. O governador também autorizou a construção de novos presídios, criou uma força-tarefa presidida pelo secretário de Defesa Social, secretário da Fazenda, secretário de Finanças, de uma forma geral, para que essa força-tarefa pudesse diagnosticar a quantidade de presídios e vagas necessárias, inclusive da SUAP. Então isso tudo está sendo feito, são investimentos altos, o Estado não está parado, é investimento alto, mas o basicamente dessa reunião aqui hoje em Pirapora, foi a gente ouvir essas bases, para a gente integrar e fazer muito com pouco. É a sinergia que nós estamos procurando. Podemos aguardar dias melhores, podemos aguardar uma integração efetiva entre as instituições, principalmente as instituições com poder de polícia. Nós podemos aguardar uma atuação da parte da polícia, podemos aguardar uma atuação por parte da política e podemos aguardar uma atuação por parte da justiça.
com esses 3 pilares se constrói a segurança pública desejada para o nosso país. Foi uma reunião convocada pelo prefeito Léo Silveira e o senhor viu que a sociedade civil organizada também está interessada em contribuir para resolver os problemas. Isso ajuda? Ajuda e muito, porque com a comunidade fica mais fácil essa construção desse processo de segurança pública. Fica muito mais fácil, muito mais tranquilo quando há a participação efetiva da comunidade. Finalizando, reivindicações que não vão morrer aqui, coronel? Com certeza, e podemos dizer que num futuro bem breve os senhores e todos vocês terão um resultado desta reunião. Podemos garantir isso pela secretaria. É muito importante a participação da sociedade e a parceria com as forças de segurança do Estado é primordial. É digamos assim, não o primeiro, mas um importantíssimo passo para buscar a solução de problemas. A gente tem essa preocupação com Pirapora, como temos com as outras cidades da região, mas neste momento aqui a nossa prioridade é buscar e trazer recursos para conseguir melhorar a situação da Polícia Civil de Pirapora e, consequentemente, prestar um melhor serviço para a população aqui da região. Expectativa agora é de melhoria da infraestrutura da delegacia, aumento de efetivo, IML, qual que é a prioridade nesse momento? Nós vamos trabalhar em várias frentes, não podemos estabelecer uma única prioridade. Todos os itens que você mencionou são muito importantes. Nós vamos buscar melhorar a infraestrutura de trabalho, dar melhor condição aos policiais que aqui trabalham, trazer novos policiais para aumentar o efetivo, recompor os quadros para prestar um bom serviço e, muito importante, que é essa parceria com a comunidade, estreitando laços e caminhando juntos. As forças de segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a SUAP, da mesma forma com a Prefeitura, os prefeitos dos municípios da região e principalmente a sociedade organizada, através de seus representantes, no caso aqui os clubes de serviço, a Câmara Municipal, enfim. A sociedade de Pirapora está ao lado das forças de segurança para acreditar no nosso trabalho e ajudar com que nós busquemos soluções e consigamos bons resultados para aqui, para a região. Pirapora não é a única cidade do estado de Minas Gerais que não conta com um sistema apropriado para cumprimento de pena no regime aberto. Em razão disso, e por entender não só os juízes, os promotores de justiça, entender que a pessoa não pode ser compelida a cumprir pena num regime mais gravoso do que aquele pelo qual ela conquistou o direito de passar, e então os juízes entendem que ela deve cumprir essa pena no regime aberto domiciliar, excepcionalmente. É um regime que, por lei, tem alguns requisitos, como permanecer em casa quando não estiver trabalhando, permanecer aos finais de semana e aos feriados em domicílio, mas é um sistema e é um regime que, infelizmente, em específico na comarca de Pirapora, nós não temos fiscalização alguma sobre ele. Em razão disso, nós, do Ministério Público na área criminal, temos assistido um número considerável de denúncias feitas em razão da prática de novas condutas delitivas por pessoas que já estão em cumprimento de pena, ou seja, essas pessoas que alcançam a chance de cumprir a pena no regime aberto, entendem que elas já cumpriram a pena e que elas não têm mais obrigações nenhuma, muito embora tenham sido advertidas e admoestadas de que estão num novo regime, mais benéfico, mas ainda um regime de cumprimento de pena. O Ministério Público, sensível a isso e por entender que não está correto e que é preciso que haja essa fiscalização até que a pena dessa pessoa seja de fato extinta pelo Poder Judiciário, instaurou um procedimento e acabou por entender necessário o ajuizamento de uma ação civil pública com pedido em desfavor do Estado para que, ou seja, de fato, construída a casa de albergado, que é um local estipulado por lei como adequado para o cumprimento desse tipo de regime prisional, ou então para que essas pessoas sejam monitoradas eletronicamente. Então, a partir desse monitoramento, nós poderíamos saber o raio, né, territorial que essa pessoa pode frequentar, se ela não está no trabalho, se ela não está por autorização legal na igreja ou em algum local específico, que ela permaneça, tal como lhe é determinado pelo juiz em casa. É uma saída, é um instrumento de fiscalização possível, já hoje sendo aprimorado na cidade de Belo Horizonte, e acredito eu que poderia muito bem ser trazida essa fiscalização para o município de Pirapora. Ainda não tem uma posição do Poder Judiciário, porque infelizmente nós estamos com um número reduzido de juízes na comarca e essa ação tem natureza civil, mas torço que também nessa reunião a gente possa ter levado ao conhecimento do secretário mais essa possibilidade.
O interessante desse tipo de atividade, desse tipo de iniciativa, é a gente conseguir trabalhar dentro de prioridades. Todo mundo se unir a respeito das prioridades. Porque cada um trabalhando dentro do seu órgão, por mais que seja importante a atuação dele, muitas vezes ele precisa da atuação do órgão seguinte na escala dessa atividade de segurança pública. E esse tipo de situação, ele serve para a gente afinar os trabalhos e realmente direcionar para todo mundo seguir com os mesmos objetivos e alcançar os resultados que todo mundo espera. Foram várias reivindicações. O senhor conhece bem algumas delas, como, por exemplo, a superlotação, falta de vagas, a necessidade da construção de uma penitenciária. São 177 hoje detentos para 58 vagas. Situação insustentável. Essa situação a gente, trabalhando dentro de uma perspectiva da realidade do Estado, ela é uma coisa que é relativamente comum. Como juiz da execução em Pirapora, a situação, embora seja de não a ideal, a gente entende que na atual situação a gente consegue gerir. Dentro dessa situação que nós temos de vagas, não dá para dar uma resposta mais efetiva no sentido de seria necessário para um controle, digamos assim, que a gente tivesse ambientes mais adequados para os fins de ressocialização, não para os fins de encarceramento. E é nesse trabalho que a gente tem que se moldar. A força da APAC, a construção de uma nova unidade, a construção do Conselho Penal, ela vai nesse sentido da gente evitar de alguém que passe pelo sistema por um erro, digamos assim, circunstancial, aquele que eventualmente comete o primeiro delito, não se encamine para o que se chama popularmente de escola do crime, que é o que se resulta do encarceramento e de se pensar que essa situação do simples encarceramento e aumentar vagas seria o suficiente para conter a criminalidade. Então, esse espírito de que nós temos que trabalhar a execução e órgãos adequados para a execução, em medida aberta, num presídio com condições adequadas, que você trabalhe a ressocialização, seria nesse sentido, e não pensar desenfreadamente de que mais vaga, mais gente preso, seria isso que seria a solução.